Vivemos um período interessante. Software está comendo o mundo. As empresas precisam se tornar empresas de software. E não importa a indústria. Até empresas em ramos tradicionais, como manufatura e finanças, precisam se tornar empresas de software, porque software deixou de ser uma forma de operar o negócio para se tornar um negócio em si. E ao longo dos últimos 17 anos, aconteceu uma revolução. As metodologias ágeis, elas melhoraram o processo de entrega de software. E o waterfall e a burocracia saíram de cena. Só que essa revolução, ela nos embriagou e nos deixou com uma ressaca horrorosa. Muitas empresas que passaram por transformações ágeis o fizeram de forma parcial. Adotaram as práticas que reduzem a burocracia e que melhoram a comunicação, mas se esqueceram das práticas técnicas. No entanto, qualquer metodologia ágil se ampara em excelência técnica. E o que aconteceu é que muitos times não tiveram capacitação em práticas como desenvolvimento guiado por testes e integração contínua. Mas, mesmo as equipes que praticam essas práticas têm tido dificuldades de entregar software que entregue valor para os negócios. Porque outra ideia surgiu nesse meio tempo de que design atrasa o ciclo de entrega de software. Mas a verdade é que não existe não fazer design. Design é inevitável. Quando não fazemos design de forma consciente, nós acabamos com design ruim. Então, quando eu tenho um time com 6 desenvolvedores que não fazem design em equipe, nós acabamos com 6 designs diferentes manifestados em código. E a forma desse design ruim é a da grande bola de lama. A grande bola de lama, eu creio que todos aqui já conhecem. É aquela selva de código. É aquele código que é espaguete. É aquele código que você precisa ser herói para conseguir fazer o mínimo de mudança possível na base de código. Seja para adicionar uma funcionalidade, para mudar o funcionamento de alguma coisa ou para corrigir um bug. É aquele código que te deixa mais sujo do que jogar na várzea em dia de chuva. Então, as metodologias tradicionais, elas não nos ajudam. A revolução ágil melhorou os processos de entrega de software. Software está comendo o mundo. A alternativa que nós temos é de voltar a fazer design. E é aqui que Domain Driven Design pode nos ajudar. O DDD, ele é uma forma de desenvolver software que tem como objetivo implementar o melhor design possível, baseado em modelos que refletem as competências da organização. O DDD, ele ajuda a desenvolver software que traz vantagem competitiva, porque força a organização a entender no que ela deve se distinguir. No DDD, nós buscamos o fator de distinção através da identificação do meu core domain. E isso nós fazemos com colaboração intensa com especialistas de domínio, com as pessoas que entendem do negócio. Mas espera aí, se estamos falando de desenvolvimento de software aqui, por que eu tenho que colaborar com especialistas de domínio? É um enigma. As pessoas que são especialistas no domínio, os especialistas de domínio, raramente estão qualificadas para escrever software. E as pessoas que estão qualificadas para escrever software, e hoje eu vejo muito delas aqui, raramente, nem sempre, entendem o domínio problema. Então, no DDD, nós desenvolvemos software, nós modelamos e nós fazemos o design em colaboração com os especialistas de domínio, e não a despeito deles. E isso exige uma mudança de mentalidade. O Eric Evans,
autor, criador do DDD, ele sintetiza isso de forma profunda. Ele diz que se os programadores não estão interessados no domínio, eles aprendem apenas o que a aplicação deve fazer, não os princípios por trás dela. Software útil pode ser desenvolvido dessa maneira, mas o projeto nunca chegará em um ponto onde novas funcionalidades poderosas surgirão como desdobramento de funcionalidades existentes. Então, esse é o ponto. Se quisermos ter sucesso em um projeto de software, nós temos que obter o conhecimento do domínio. Nós temos que criar conhecimento compartilhado. Nós temos que colaborar com essas pessoas, transformar essas ideias em software e começar o ciclo novamente. Nesses poucos minutos, eu falei aqui já diversas palavras que aparecem muito na literatura de DDD. Então, eu falei em domínio. Um domínio, ele nada mais é do que o espaço-problema que a sua equipe está inserida. Ele é o assunto do seu projeto. Ele é o negócio da sua empresa. E é por isso que nós desenvolvemos em colaboração com especialistas de domínio, porque eles entendem do negócio. E um especialista, ele não é um cargo. Especialista, ele é um papel. Então, se você for desenvolver um software para fazer cálculo da compensação financeira dos funcionários de uma empresa, vocês irão colaborar com as pessoas de finanças e de recursos humanos. Já o Core Domain é bem simples, porque o Core Domain é a principal parte do domínio. É a parte que vai dar vantagem estratégica para o negócio. É onde a empresa tem que investir mais no seu desenvolvimento. E o modelo é o mais óbvio de todos. Nós lidamos com modelos constantemente. Um modelo é uma abstração, é uma simplificação de alguma coisa. O banco imobiliário, o jogo, é um modelo. Ele abstrai um domínio. Alguém tem alguma ideia de que domínio ele abstrai? Eu ouvi alguma coisa? Mercado imobiliário. Maquetes são simplificações de edificações. Quando uma montadora quer lançar um carro novo no mercado, ela cria um modelo, virtual ou não, do mercado do carro, antes desse carro ir para a produção. E para suportar todas essas atividades de design e de modelagem, o DDD nos dá dois tipos de ferramentas: as ferramentas de design estratégico e as ferramentas de design tático. Então, para entender a diferença, eu convido todo mundo para contemplar a Mona Lisa. E já que estamos contemplando a Mona Lisa, vamos imaginar que somos o Leonardo da Vinci. Será que o Leonardo da Vinci, quando ele pintou esse quadro, será que ele pintou esse quadro com toda essa riqueza de detalhes de primeira? Será que o modelo mental dele estava tão completo que ele foi pintando parte por parte do quadro com a maior precisão e detalhamento possível? Então ele estava lá, sentadão, Renascimento, aquela beleza toda, sem o WhatsApp. E aí ele, bom, quer saber? Vou pintar um quadro. Vou fazer a Mona Lisa. E como não tem ninguém melhor do que eu no Renascimento, no tema de testas, eu vou começar pela testa, porque Michelangelo, Donatello, Rafael, nem mesmo o mestre Splinter, sabe pintar, sabe fazer uma testa como eu faço. E aí ele fez a testa, passou para o rosto, o famoso sorriso da Mona Lisa, parte por parte, até chegar nesse quadro como conhecemos hoje. Será que foi assim? Alguém acredita que tenha sido assim? Difícil. Mesmo Da Vinci sendo Da Vinci, provavelmente ele começou com um rascunho.
E a partir do momento que ele foi ficando feliz com esse rascunho, ele começou a pintar o quadro, usando tinta base, usando pincéis largos, até que ele foi usando pincéis cada vez menores para fazer os detalhes do quadro com cores cada vez mais específicas. Então, o design estratégico, ele é como esse rascunho, enquanto o design tático é a implementação, é o detalhamento. O design estratégico, ele tem a ver com dividir o problema, ele tem a ver com encontrar o que é estrategicamente importante para o negócio. As ferramentas de design estratégico ajudam a dividir o problema, o domínio, em problemas menores, em subdomínios. Eu divido porque é muito difícil resolver um problema muito grande. Então, eu crio problemas menores para eu poder modelar. E o Von Vernon, ele diz que DDD é primariamente sobre modelar uma linguagem ubíqua em um contexto delimitado. Linguagem ubíqua e contexto delimitado são as duas principais ferramentas do DDD. Um contexto delimitado, ele nada mais é do que uma barreira semântica onde todos os componentes do modelo, do software, terão um significado específico. E uma linguagem ubíqua fornece as palavras que estarão dentro desse contexto. Esse contexto, ele conterá as palavras dessa linguagem, que é ubíqua, porque ela é falada tanto pelos especialistas de domínio quanto pelos programadores. Ela é ubíqua também porque ela vai estar implementada no código do software. Então, espera lá, né? Um passo para trás. Linguagem, contexto delimitado. Eu vim para o PHP Experience ou para um seminário de linguística? Isso parece um pouco complicado. Então, é essa hora que eu vou pedir para vocês me ajudarem a tornar isso aqui mais claro. Então, esse lado aqui da sala, quando eu apontar para cá, vocês irão falar bem alto a palavra pão. Certo? Vamos testar isso? Pão. Eu só ouvi o meu amigo Paulo ali no fundo. Vamos lá. E ele fala alto. De novo. Pão. Mais uma vez. Pão. Ótimo. Esse lado, a missão de vocês é um pouquinho mais difícil. Café com leite. É mais difícil, né? Vocês pegaram moleza. De novo. Café com leite. Mais uma vez. Café com leite. Ótimo. Perto do horário do almoço é uma beleza falar de comida. E quando eu tinha 12 anos, lá em 1998, eu vim passar as férias na casa do meu tio aqui na capital. Estranho, né? Passar as férias na capital. Mas vocês vão entender isso logo, logo. Um dia ele me pediu para comprar pão. E eu fui no mercadinho próximo, cheguei no mercadinho e pedi para a atendente: por favor, eu quero 10 médias. E a atendente ficou me encarando, aquela expressão de dúvida, até que ela me respondeu: nós não servimos médias aqui. E eu, indignado, né? Como assim não serve média aqui? Olhando, fiquei olhando para ela, eu falei: não, eu quero 10 médias, eu quero 10 pães. Então, o que aconteceu aqui? O que está na raiz dessa confusão? O que acontece é que qualquer lugar aqui na capital, quando você chega numa padaria e você pede por uma média, eles se servem um café com leite. Já no Guarujá, em grande parte da Baixada Santista, quando você pede por uma média, todo mundo entende que você quer pão. Então, voltando ao DDD, é muito simples. Nós modelamos uma linguagem ubíqua dentro de um contexto delimitado. Então, quando eu falo a palavra média no contexto São Paulo, eu estou dizendo, eu quero dizer que eu quero. E quando eu falo a mesma palavra no contexto Guarujá, é simples assim.
E ainda falando sobre contextos, um contexto ele vai ser transformado em um sistema. Um contexto ele precisa ser transformado em código, em software. E para isso ele terá uma equipe alocada no desenvolvimento do contexto. Além disso, esse contexto terá um banco de dados e um repositório próprio. Essa equipe será responsável por desenvolver e também será responsável em se tornar proficiente na linguagem desse domínio. Então, para ir para um exemplo mais concreto, vamos pensar em um sistema, em um conjunto de software para uma transportadora. Nessa transportadora fictícia, a minha equipe de modelagem, especialistas de domínio e programadores, encontraram o core domain do negócio. O core domain, como já sabemos, é a principal parte do negócio, é aquilo que dá vantagem competitiva para a empresa. No caso de uma transportadora, a razão de ser de uma transportadora é o transporte de cargas. E além desse contexto, essa equipe descobriu outros subdomínios, outros contextos, como o contexto roteirização. O contexto roteirização ele será usado para criar as rotas que os motoristas irão seguir para fazer as entregas de carga. Isso pode ser feito usando, por exemplo, algoritmos de inteligência artificial. O contexto agendamento será usado pelos clientes da transportadora para agendar data e local das entregas. O contexto identificação irá controlar o acesso e as permissões dos usuários nos sistemas. E, por último, o contexto monitoramento vai ajudar o pessoal das operações a monitorar onde estão os veículos e as cargas. Então, essa equipe dividiu o meu domínio, o meu problema, em 5 subdomínios, em 5 problemas menores. Mas se cada contexto desse, se cada subdomínio vai ser um sistema diferente, com uma equipe diferente encarregada do seu desenvolvimento, como é que eu faço para organizar todo esse trabalho? A resposta está no mapa de contextos, que é a nossa última ferramenta estratégica. O mapa de contexto, ele mostra para a gente as relações de time e as relações de integrações. Nesse mapa, também fica mais claro perceber como cada contexto delimita a linguagem ubíqua do contexto. Então, peguemos veículo, por exemplo. O veículo ele aparece nos contextos transporte e no contexto roteirização. Então, é óbvio que quando falamos sobre veículos, todo mundo entende que você está falando sobre um veículo com volante, com rodas e com espaço para o transporte de cargas. Só que no contexto roteirização, eu tenho características que são mais importantes para o meu algoritmo, como, por exemplo, esse algoritmo ele pode estar interessado somente na capacidade de transporte de cargas do veículo, ou se o veículo pode transportar cargas especiais, como alimentos congelados e produtos químicos. Já no contexto transporte, eu tenho outras preocupações, outras características do veículo me são importantes, como, por exemplo, a placa, para saber se o veículo pode circular na cidade em determinados dias da semana. Nós podemos ver, então, que o mapa possui essas linhas ligando os contextos. São essas linhas que nos diz quais são as relações de time e as relações de integrações. Esse mapa mostra 4 dos 10 tipos de relações que eu tenho definidos no DDD. Vamos começar com as relações de time. Entre transporte e agendamento, eu tenho uma linha que é mais grossa que as demais. Isso significa que esses 2 times estão em uma relação de parceria. Uma parceria é quando você tem um objetivo em comum
e você vai colaborar intensamente para entregar alguma coisa. É muito comum no início de um projeto, que você precisa acelerar a entrega de um conjunto de funcionalidades. E como uma parceria envolve colaboração intensa entre os times, com reuniões e com agendamento de tarefas dependentes, a parceria ela tem que ser terminada o quanto antes possível, assim que você ou atingir os seus objetivos, ou quando você não tiver mais vantagens em manter uma parceria. As outras relações de time que nós temos nesse mapa são todas de cliente-fornecedor. Um cliente consome serviços de um fornecedor. A relação, a ordem, é dada pelas letras U e D, de upstream e downstream. Um cliente, ele também pode solicitar novas funcionalidades para um fornecedor, mas é sempre o fornecedor que determina quando e como essa funcionalidade vai ser entregue. E passando para as relações de integração, nós temos uma camada anticorrupção entre transporte e roteirização. E essa camada, ela nada mais é do que um conjunto de tradutores. Esses tradutores evitam que a linguagem do contexto transporte seja contaminada com a linguagem do contexto roteirização. Então, todos os dias, a transportadora precisa criar os itinerários que os veículos, que os motoristas vão seguir para fazer as entregas das cargas. E quando esse sistema de transporte usa o sistema de roteirização, ele recebe uma rota como resultado. Quando ele recebe essa rota, ele transforma essa rota em um itinerário, porque na linguagem de transporte, o motorista Pedro é alocado a um itinerário e irá dirigir um veículo 3/4 para fazer as entregas na Zona Leste. Já na linguagem de roteirização, eu tenho essas 100 cargas que precisam ser entregues nesses 100 nós, usando esses 10 veículos disponíveis que comportam 200 cargas no total. Então, a camada anticorrupção, ela simplesmente evita com que essas linguagens se misturem. Já no nosso contexto monitoramento, ele é conformista em relação a transporte. Conformista é simples. O que o outro falou, está falado. É simples assim. E o conformista, ele se justifica quando você faz uma integração a um contexto que é grande e bem estabelecido. Então, nesse caso específico, o monitoramento, talvez para essa equipe não vale a pena fazer todo o esforço de tradução do que o contexto do transporte retorna. Um outro exemplo saindo de transporte seria um e-commerce. Então, suponha que eu tenho um e-commerce que vai fazer 80% das vendas usando um marketplace, Mercado Livre, por exemplo. Então, o Mercado Livre está lá, grande, bem estabelecido, e eu vou fazer 80% das minhas vendas. Então, talvez, muito provavelmente, não talvez, não vale a pena fazer todo o esforço de desenvolvimento e manutenção de eu criar uma linguagem para o meu domínio. Se eu vou vender 80% através de um serviço externo, por que não usar a linguagem desse serviço externo? O que foi interessante aqui é que essa equipe, ao dividir o meu domínio em subdomínios, ela encontrou o core domain. Como já sabemos, o core domain é o que dá a vantagem competitiva para o negócio. É aqui que a transportadora tem e deve que investir mais em termos financeiros, de equipe e também de tempo. Só que uma andorinha só não faz verão. Então, o core domain, para ter sucesso, ele precisa dos serviços fornecidos pelos outros contextos. E também é interessante categorizar esses outros contextos. Como podemos ver aqui, agendamento e monitoramento são subdomínios de suporte. Eles são de suporte porque eles precisarão ser desenvolvidos de forma customizada. Eu não tenho opções prontas no mercado para comprar. Mas, como eles não são core domain, eu posso terceirizar o desenvolvimento disso, porque não é com isso que eu terei vantagem competitiva. Já roteirização e identificação são subdomínios genéricos.
São genéricos porque eu tenho opções prontas no mercado para comprar. Eu não preciso desenvolver isso. Eles são commodities, de alguma forma. Então, é por isso que contexto delimitado e linguagem ubíqua são os pilares do DDD. Porque quando eu faço a modelagem estratégica, eu ganho insumos para a tomada de decisões. Então, essa transportadora, talvez ela possa simplesmente terceirizar, não sei, o desenvolvimento do contexto monitoramento. Então, ela não tem uma equipe que seja boa de front-end ou na criação de interfaces com mapa e terceirize isso para uma consultoria que saiba fazer isso. Talvez ela vá lá e simplesmente compre um roteirizador pronto no mercado. Roteirização é um domínio difícil de acertar, e não é essa a razão de ser de uma transportadora. Então, é por isso que o design estratégico é a parte mais importante do DDD. Só que de nada adianta eu dividir o meu domínio, eu refinar o meu modelo eternamente. Eu preciso transformar esses modelos em código, eu preciso transformar esses modelos em software. Então, se o DaVinci tivesse parado no rascunho, nós nunca teríamos o benefício de contemplar a Mona Lisa. Então, é importante lembrar que software funcionando é a medida primária de progresso. Eu preciso entregar software. No DDD, a modelagem só termina quando eu entrego software. E no DDD, há esse princípio de que o software deve refletir o modelo explicitamente. Então, as ferramentas do design tático nada mais são do que um conjunto de padrões de projeto, um catálogo de padrões que nos ajuda a criar código que seja um reflexo do modelo. Esse código ele tem que ser livre de tecnologia. Esse código não pode ter dependências de bibliotecas externas. Ele não pode usar serviços fornecidos por um framework. Então, eu não vou discorrer sobre os padrões táticos do DDD. O que é importante aqui é lembrar que, no DDD, a modelagem só termina quando eu transformo o meu modelo em código. E isso fica mais fácil de entender. Fica mais fácil de entender essa ideia com um pequeno exemplo de código. Eu tenho essa classe itinerário, que a primeira coisa que podemos notar é que ela está definida no meu contexto, no meu pacote transporte. Certo? Então, transporte é um dos meus contextos. Essa classe ela possui os campos veículo e pernas. E caso dê algum problema com o itinerário, algum imprevisto, eu posso transferir as entregas pendentes para outro itinerário. Caso o motorista falte, eu posso realocar o itinerário para outro motorista. Então, percebam que a classe ela é um reflexo do meu modelo. A classe ela contém os termos que eu uso no negócio. E é para isso que serve os padrões táticos do DDD. E com um pé no design estratégico e no design tático, eu também tenho os padrões arquiteturais, que eu também não vou entrar em nenhum deles aqui. Mas tem uma dica bem interessante. Microserviços são serviços pequenos e autônomos que trabalham em conjunto. Microserviços são um estilo arquitetural que surgiram no início dessa década e ficaram bastante populares, com a promessa de maior escalabilidade e de ciclo mais rápido de entrega de software. Porém, como tudo que é novidade, microserviços passaram por um ciclo de hype, e muitas empresas que tentaram adotar a arquitetura tiveram mais problemas que benefícios. Então, por quê? Eu tenho dois motivos, de N motivos. Mas, primeiro, estamos falando de computação distribuída, e é difícil, computação distribuída é difícil. Segundo, porque é muito difícil determinar o tamanho e as responsabilidades de um microserviço. Talvez seja a característica mais difícil deles. Mas o que parece é que DDD é uma forma mais segura de chegar numa arquitetura de microserviços. O Sam Newman, que é o autor do primeiro livro sobre o assunto, ele diz que
se os limites dos nossos serviços alinham-se aos contextos delimitados, nós começamos bem para garantir que nossos microserviços estão com baixo acoplamento e alta coesão. E lembrando que cada contexto será desenvolvido por uma equipe específica, usando um banco de dados específico e um repositório próprio, nós podemos dizer que DDD leva naturalmente a uma arquitetura de microserviços. Bom, tudo bem, entendi todos os pontos, mas como começar? Então é importante lembrar que DDD ele é um framework de design, ele não é um framework de processos. E para o DDD funcionar, eu preciso de algumas pré-condições, eu preciso de algumas práticas ágeis no lugar, como o desenvolvimento iterativo e a colaboração próxima entre programadores e especialistas de domínio. Vamos contemplar a Mona Lisa mais uma vez. O Da Vinci disse que a arte nunca está terminada, ela é apenas abandonada. E o sentido dessa frase é de que podemos refinar algo eternamente, mas um dia, triste realidade, a gente tem que entregar aquilo que a gente se propôs a fazer. Então, o desenvolvimento iterativo ele é importante no DDD para evitar que nós entremos numa armadilha de especulação e refinamento eterna do nosso modelo, da nossa modelagem. Porque o desenvolvimento iterativo ele nos dá a oportunidade de aprender e mudar de plano conforme o nosso aprendizado. E não há forma melhor de aprender se uma hipótese formulada por um especialista de domínio, se ela é válida, do que colocar software em produção e observar esse software sendo usado. É a melhor forma de aprender. O desenvolvimento iterativo também é importante, porque nem sempre os especialistas de domínio conhecerão o negócio a fundo. Eles podem também ter ignorância sobre como parte do negócio funciona. Então, o desenvolvimento iterativo, ele te ajuda a assumir que você é ignorante numa parte do negócio e partir para a modelagem de alguma coisa. Ou você pode se propor a fazer um experimento, a diminuir o tamanho daquela sua entrega, entregar aquilo, ver aquilo funcionando, e então depois refinar aquilo e continuar nessa obtenção de conhecimento. Outra coisa importante é estudar o assunto. E eu recomendo a leitura desses 3 livros nessa ordem. E o último livro da lista é justamente o livro do Eric Evans, o famoso Livro Azul. Ele é o último porque esse é um livro denso. A escrita do Evans ela é muito rebuscada, enquanto Von Vernon, que é o autor dos outros 2 livros, ele usa uma linguagem mais acessível, e inclusive ele explica melhor a parte de design estratégico. Outra vantagem é que, como são livros mais recentes, eles incluem a documentação de padrões arquiteturais que não existiam ou que foram descobertas após 2003, após a publicação do Livro Azul. Então, ok, eu já estou praticando desenvolvimento iterativo, nosso time está estudando DDD, mas nós não conseguimos começar o design estratégico, nós estamos paralisados. Como podemos começar? O que a gente tem à disposição para nos ajudar? Nós temos 2 atividades que podem ajudar bastante o seu time a sair dessa inércia. A primeira delas é o Event Storming. O Event Storming é uma atividade em equipe, bastante visual, muito colaborativa, em que você pega e identifica os eventos do seu domínio. Você escreve um evento por post-it e organiza eles em ordem cronológica. Depois que você identifica os eventos, você passa a identificar os componentes relacionados com esses eventos, como as entidades, como os comandos, os agregados, até que chega uma hora que você consegue identificar claramente quais são os seus contextos. A outra atividade que nós temos é o User Story Mapping. O User Story Mapping é muito parecida, porque também é colaborativa, também é visual, mas o User Story Mapping você faz um mapeamento do seu produto de software.
E como funciona isso? Você pega e você escreve uma tarefa por post-it, e essas tarefas são sobre a perspectiva do usuário final. Você mapeia o seu produto de software usando a perspectiva do seu usuário. E é óbvio que, vendo assim, as duas técnicas elas têm muita sobreposição. Então, a minha sugestão hoje é começar com o User Story Mapping, para você entender qual produto você quer construir, e depois fazer uma sessão de Event Storming para você conseguir dividir esse produto, esse domínio que você estabeleceu, em subdomínios, em problemas menores. Essas técnicas, apesar de elas parecerem muito simples à primeira vista, elas não devem ser desmerecidas, porque elas têm coisas muito poderosas dentro delas. Primeiro, elas colocam todo mundo em pé de igualdade. Então, o que eu quero dizer com isso? Como elas são práticas muito acessíveis para qualquer pessoa, todo mundo pode colaborar na definição do produto ou na modelagem do domínio. O especialista de domínio, ele consegue colaborar em pé de igualdade. Na verdade, qualquer pessoa interessada no negócio consegue colaborar quando usamos esses tipos de atividades. E é diferente, por exemplo, de usar uma ferramenta como o ML. Nós fomos treinados para usar o ML, mas alguém de finanças nunca vai entender o ML. Na verdade, não deveriam ter que entender o ML. Isso é uma ferramenta nossa, da nossa profissão. Outro ponto é que essas ferramentas ajudam a criar conhecimento compartilhado. Conhecimento compartilhado é muito diferente de documentação compartilhada. Porque quando escrevemos um e-mail, uma issue no Jira ou um documento de especificação, nós não criamos de fato entendimento compartilhado, nós só estamos compartilhando documentação. A pessoa que lê aquele documento pode entender de forma diferente do autor daquele documento. E essas atividades, como elas são colaborativas, e qualquer um pode escrever um post-it e posicionar, ajuda as pessoas a terem as conversas produtivas que criam conhecimento compartilhado. Então, quando eu escrevo uma ideia e posiciono, uma outra pessoa que está na atividade pode ver aquilo, pode chegar perto e falar: cara, eu não concordo. E ele pode mover aquilo para outro ponto. Ou essa pessoa pode ter dúvidas. Não entendi o porquê disso. Para quem que é isso? Como vamos fazer isso? Por que disso? São as perguntas importantes que as pessoas devem fazer para que elas se entendam. Então, no início, cada pessoa tem um modelo mental diferente do problema ou da solução. E através dessas conversas, que são importantes para a gente entender o nosso domínio, os modelos mentais se convergem. Então, a minha recomendação é: experimente, porque funciona, parece mágica. Esse grupo de pessoas vai sair do nada para um entendimento de alguma coisa no final da sessão. Pode ser, por exemplo, eu tinha dúvidas de como isso funcionava, agora eu entendo, ou agora eu entendo completamente qual é o nosso problema, e isso vai ser bem rápido, isso vai ser bem produtivo. E para concluir, eu gostaria de lembrar que software está comendo o mundo. As empresas precisam se tornar empresas de software. E uma revolução ágil aconteceu ao longo dos últimos 16 anos, mas essa revolução nos deixou com uma ressaca e deixou uma lacuna, uma enorme lacuna de design. Então, se nós não podemos fugir do fato de sermos humanos, da responsabilidade que temos como seres humanos, também não podemos fugir da responsabilidade que temos como profissionais. E dada a importância cada vez maior de software para os negócios e para a sociedade, cabe a nós fazer o nosso trabalho, cabe a nós sermos responsáveis. Então, senhoras e senhores, vamos fazer design. Muito obrigado.